Senhor. Digno és de glória. Digno és de glória. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador daquele da vida, aquele que tira, aquele que dá. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que tu tens feito, por tudo que tu ainda irás fazer. Ó Deus, que o Senhor possa ser conosco nesta noite, que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz através do teu servo, pastor, que ele nesta noite, Senhor, possa diminuir, que tu venha crescer neste lugar. Ó Pai, que nós possamos colocar em prática o que nós iremos aprender aqui, ó Pai, através da tua palavra. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, e a gente vai ver, não é, testemunhando o amor de Deus, mesmo nas calamidades, mesmo nas tragédias, mesmo nas tribulações. Como é que a gente testemunha do amor de Deus numa situação dessa para uma pessoa que acabou de perder um parente na Covid? Romanos 5, 1 a 11. O Senhor, pelo seu apóstolo, nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, irmãos, nós estamos, todo mundo sabe, já faz 1 ano e meio, praticamente, que nós vivemos uma situação de tragédia, de pandemia, e
Fomos vendo isso na televisão, tenho conversado com os irmãos aqui, fomos vendo isso na televisão, e é tudo exagero, é mentira, não sei o que, e o negócio foi chegando perto da gente, começou a morrer gente conhecida, começou a morrer vizinho, aí começou a morrer gente da nossa família, aí começou a morrer gente da igreja. Só, irmãos, que nessa história toda, eu acompanhei todo esse processo e eu dentro, né? Fui atingido na minha família. Há algo nesse processo todo aí que me incomoda, me incomodou, me incomoda e continuará me incomodando muito mais do que a própria pandemia. É o desespero de irmãos diante da morte, diante da pandemia. A morte iminente chegando nas nossas casas. É um desespero. Vimos irmãos, repito, vizinhos, irmãos de outras igrejas, pastores, amigos, presbíteros, amigos, que morreram de Covid, aqui na nossa capital, alguns casos. Parentes, irmãos de nossa igreja aqui, irmão do Inajá, diácono, um cunhado, um irmão, morreram. E finalmente membros da nossa família. Uma irmã minha teve Covid em Belém do Pará. Quando saiu da UTI, de intubação, teve um AVC, está totalmente inválida, como resultado da pandemia lá em Belém. Não fala, não anda, é um negócio sério. Por fim chegou minha filha, todos vocês acompanharam. Minha filha pegou Covid e foi entubada em negócio de uma semana. Que coisa estúpida! Mas escapou. Pela graça de Deus, escapou. E eu vi os irmãos orando, algumas pessoas amigas, eu vi a família, a própria família. Eu tenho outros 3 irmãos pastores presbiterianos, todas as igrejas orando, aquele desespero. Houve um genro do meu irmão pastor em Belém do Pará que adoeceu, passou 28 dias na UTI, entubado e morreu. Toda a igreja orando por ele. Então, irmãos, em todos os casos, nós podemos ver, repito, o desespero das pessoas, o que, ao nosso ver, é um péssimo testemunho do conhecimento de Deus, do amor de Deus pelos seus eleitos, filhos adotados em Cristo Jesus. E ouvimos perguntas, eu ouvi essas perguntas das minhas irmãs de sangue. Cadê Deus que não vê isso? Cadê Deus que não providencia essa situação? No caso do genro do meu filho, do meu irmão lá em Belém do Pará. Onde está Deus que não faz nada? Tanta gente orando e Deus não responde. Eu ouvi isso e fiquei muito triste. Porque Deus não socorre os desvalidos. Temos visto agora nesse frio no sul-sudeste, os pobres de rua são os que mais sofrem em qualquer pandemia, em qualquer tragédia, em qualquer catástrofe. Os desvalidos da sociedade são exatamente os que mais sofrem. E cadê Deus que não vê essa injustiça? Uma irmã daqui da igreja chegou a me dizer: pastor, e tanta gente inocente morrendo nessa Covid. Eu digo: você conhece algum inocente, irmã? No mundo a Bíblia diz que não há nenhum diante de Deus. Então, irmãos, quantas vezes nós vemos na história de Israel, para que serve a Bíblia? Paulo não escreveu? Romanos 15:4, que o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, por que a gente não aprende na Bíblia? Quantas vezes Israel se queixou de Deus, nas tragédias, nas desgraças infligidas por Deus mesmo, sobre eles, e se queixavam de Deus. Deus nos esqueceu. Lá em Malaquias, capítulo 1, logo, versículo 2, Deus mesmo falando com eles: eu vos amo. E vocês dizem: em que tu nos amas? Em que? Se nós estamos numa situação dessa, voltaram da escravidão da Babilônia para Belém, para Jerusalém, a maior pindaíba, como se diz aqui. Tu nos amas em que? Olha como nós estamos. Irmãos queridos, Deus, na sua graça, ainda eu escolhi vocês. Essa é a prova de que eu amo. Eu não escolhi Esaú, eu escolhi vocês. Essa é a prova que eu amo. E mais, fez ver a eles que
tudo que lhes acontecera e estava acontecendo era fruto da sua desobediência, era fruto do seu pecado, era o juízo de Deus que se abatia sobre eles. Detalhe, juízo justo, porque estava rigorosamente de acordo com a lei de Deus. Estava tudo escrito lá que ia acontecer aquilo. Nenhuma novidade. Vocês estão se queixando de quê? Jeremias chega a dizer nas suas lamentações, de que se queixa o homem pecador? Queixa-se dos seus próprios pecados? Então, irmão, nenhuma novidade. Aqui nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz um verdadeiro tratado teológico para ensinar aqueles irmãos e a nós, obviamente, o que realmente aconteceu com a queda. Ele fala no capítulo 1 logo, quem é o homem? Quem é o homem sem Deus? Um homem que não glorifica a Deus. Quem é esse homem? Em todas as cartas ele diz quem nós éramos antes de ser convertidos. Então, irmãos, olhem só. Ele faz um tratado teológico a nós, dizendo o que realmente aconteceu, quais as terríveis consequências da queda, consequências do pecado, não apenas para o homem, nessa carta aqui ele diz, mas para toda a natureza que a um só tempo geme, esperando pela redenção. Está lá no capítulo 8, mais para frente. A gente não vai ler aqui, mas só para ler. Está lá no capítulo 8, mais para frente, versículo 20 e 22. Toda a criação geme. A criação, meus irmãos, foi amaldiçoada por Deus. As pessoas não sabem ou não lembram disso. Foi Deus quem amaldiçoou. Então está tudo certo o que está acontecendo, digamos assim. Ele está redimindo a criação. Como é que eu provo isso? Eu sou uma prova. Eu sou redimido. Ou não? Sou apenas um igrejento. Então, irmãos, o pecador precisa saber dessas coisas em primeiro lugar. Que o pecado lhe tirou a paz com Deus. Vimos na pregação do domingo passado. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz comigo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o texto da pregação do domingo passado. Então, irmãos, o pecado tirou a nossa paz com o Senhor Deus, tirou a nossa paz com nós mesmos, tirou a nossa paz com o próximo e tirou a nossa paz com a criação que Deus deu a Adão para que ele dominasse, só que não. O pecado tirou essa condição de Adão dominar a criação. A criação foi amaldiçoada por Deus e o homem ficou lutando contra ela e vai perder. É impossível o homem ganhar da natureza. És pó, voltarás ao pó. Não tem um que não morra. Quem vai matar você? A natureza mesmo. Aí Paulo explica essas coisas em todas as suas cartas. O homem perdeu o domínio pacífico sobre a criação, daí pandemias e os cambau, tragédias, catástrofes. Irmãos, rapidinho. Não está no pacote não, mas está. E a mulher disse, o resultado do pecado, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Pronto, estabelecida a inimizade entre homem e mulher, marido e mulher inclusive. E Adão disse, visto que atentaste para o que a tua mulher disse, e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o teu pão. Em fadigas obterás o teu sustento. Conflito com a própria natureza. Ela produzirá agora cardos e abrolhos. Não vai ser fácil a sua vida. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Você já é um vencido pela própria natureza que eu lhe dei para dominar, pois o pecado acabou com isso. Tu és pó e ao pó tornarás. Foi Deus quem determinou isso. Qual é a dificuldade de entender os problemas do mundo? Qual é a dificuldade de achar que Deus não está vendo isso? O homem perdeu o domínio pacífico da sua criação, perdeu a paz com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a própria natureza. O homem vai acabar a terra. Quem vai acabar a terra é o próprio homem.
Deus no tempo certo, mas é através do homem, não tenho dúvida disso não. O ser humano foi condenado por Deus a viver uma vida miserável nessa terra que Deus mesmo amaldiçoou. Você vai lutar agora para viver aí, em conflito com toda a criação. Portanto, especialmente os crentes, não deveriam ficar espantados pelas catástrofes naturais que acontecem nessa terra, amaldiçoada por Deus. Não deveriam ficar espantados com as calamidades de uma pandemia, que deveria deixar, mas a arrogância do homem é tão grande que não se submete, não adianta. Quer mais humilhação para tal da ciência do que esse vírus? Mas não, a ciência é arrogante, continua achando que tem o domínio da situação. Então, irmãos, é Deus. O vírus não é do diabo coisa nenhuma, o vírus é de Deus. Inclusive o diabo também é de Deus. Então, irmãos, os crentes precisam saber que um mundo caído, amaldiçoado pelo próprio Deus, um mundo idólatra, corrupto, prostituído, não pode esperar essas bênçãos prometidas pelas igrejas. Isso é falso. Um mundo caído não pode esperar tanta graça de Deus para todo mundo, que abençoar todo mundo. Isso é falso. A Bíblia diz o contrário. Mas os crentes, e somente os crentes, vão entender o que quer dizer isso. Eles recebem a informação correta de que tudo que está acontecendo no mundo, segundo a providência de Deus, providência eterna, ele não está mudando, a Bíblia diz que Deus não muda, conforme a sua lei, está tudo escrito aqui. Eu digo para vocês nos nossos estudos, irmãos, o que está na Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, de Josué em diante, até o Apocalipse, está escrito de Gênesis a Deuteronômio. Você só tem que saber ver como é que está lá escrito. Bênçãos e maldições, está tudo escrito lá, tudo. Não tem nada que não esteja escrito lá. Até o Redentor está prometido já lá. Aqui, lemos agora, em Gênesis 3,15, virá o descendente da mulher. Então não há nada na Bíblia que já não esteja na lei. Nada. Então, irmãos, olhem só. Nós precisamos saber destas coisas. O crente, que é crente realmente, que foi redimido realmente, ele recebe essa informação que está na Bíblia, essa revelação. Tudo que está acontecendo no mundo conforme a sua lei. Então esse crente pode testemunhar do amor de Deus mesmo numa catástrofe, mesmo numa pandemia. O que aconteceu lá em Belém com meus parentes foi um negócio meio terrível mesmo. Cadê Deus? Essa irmã que está lá com AVC hoje, sem falar, sem andar, ela disse isso mais de uma vez. Como é que Deus não providencia numa situação dessa? Ela teve Covid, depois de um AVC, ficou paralítica lá, inválida. O genro ficou 28 dias na UTI e morreu. Nesse caldo de sofrimento, um ônibus da família virou lá no Paraná, morreram 19 pessoas, vocês lembram, deu na televisão? Era o ônibus da família. Olha a confusão, tudo junto. Cadê Deus? Então, irmãos queridos, um crente, com a informação da Bíblia, com o estudo da Bíblia, em oração e orientação de um pastor, ele vai entender tudo isso. Ele pode testemunhar de forma adequada, com conhecimento de causa. O que é que está acontecendo? Eu sei o que é que está acontecendo. Porque Deus é santo, Deus é justo. E o homem caído, um pecador desgraçado, injusto, não pode haver amizade entre Deus e o homem, a não ser que Ele mesmo providencie a nossa reintegração. Como Paulo começa dizendo aqui, justificados, pois, mediante Cristo. Se não for isso, não há jeito, não há como escutar a pregação de pastor com papo furado, que Deus vai lhe abençoar. Que conversa é essa? Se você não for um salvo, isso é mentira. Conquanto seja verdade em alguma medida, porque Deus abençoa toda a sua criação. Irmãos, as pessoas pensam que Deus atendeu a oração. Ele atendeu dos demônios também. Lembra? Do endemoniado lá, que Jesus chegou, né? Senhor, não nos tire daqui, me mande para essa vara de porcos. Deus atendeu, Jesus atendeu a oração deles, mandou eles para a vara de porcos. Qual é o problema? Nenhum. Ele não é Senhor dos demônios também? Então não tem problema nenhum. A questão é, você é salvo ou não? Só isso. O resto é tudo igual.
O resto é tudo igual. Então, irmão, nós queremos saber disso, irmãos. Nós precisamos saber disso. Não há como conciliar o santo com o injusto, a não ser por iniciativa do próprio justo, do próprio Senhor. É disso que o apóstolo começa a falar aqui, nessa parte do capítulo que nós lemos aqui, capítulo 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Antes de receber essa justiça do justo que morreu na cruz, os injustos não têm condição nenhuma de estar apaziguados com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E esse é o começo do que nós lemos aqui. Então, irmãos queridos, isso foi escrito para uma igreja de crentes. Isso não foi escrito para romanos que não eram crentes, para gregos ou quem quer que seja, não. Foi escrito para uma igreja de crentes que estavam passando pelas maiores tribulações, as maiores aflições que lhe eram infligidas tanto pelo Império Romano, que queria que eles adorassem o imperador Nero, como pelos judaizantes, que queriam que eles voltassem a se circuncidar e não sei o quê, e aquela confusão toda. Então esses homens estavam vivendo, Jesus não disse, domingo passado, no mundo passais por aflições. Não, eu já venci tudo isso. Pois é, eles estavam passando por aflições, agora prestem atenção, irmãos. Qual era o motivo das aflições e tribulações pelas quais eles estavam passando? O fato de serem cristãos. É muito interessante estudar a Bíblia. Qual era o contexto aqui? O que era que estava acontecendo aqui? Ah, isso é para nós, irmãos. É não. Nós não estamos vivendo a situação que esse pessoal estava vivendo. Nós não estamos tratando com Deus como eles tratavam. Deus não está tratando com eles como está tratando conosco também. Não. Você está enquadrado no contexto da Bíblia aqui? Não. Então isso não é para você coisa nenhuma. Para você é, arrependa-se. Só isso. Arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados. Peça graça a Deus para lhe salvar. E não sei, Deus vai lhe abençoar. Que papo furado é esse? Então, irmãos, olha, esses irmãos estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, e não por causa de uma pandemia, e não por causa de uma tragédia, tsunami, sei lá o que for. O sofrimento deles era por causa do nome de Jesus. E eles são consolados e encorajados pelo apóstolo a se gloriar, inclusive nessas tribulações. Se gloriar em qualquer circunstância própria desse mundo caído. Uma vez que o conflito com Deus, o conflito principal que dá origem a todos os outros conflitos, já havia sido resolvido em Cristo Jesus. É isso que o homem começa a dizer aqui. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Dizendo o que é que está acontecendo e como é que vocês devem se comportar diante do que está acontecendo. Vocês agora têm paz com Deus por Cristo Jesus. Como vimos na pregação do domingo passado, após falar aos seus discípulos sobre tudo que eles haveriam de passar por causa do seu nome, repito, ele disse aos seus discípulos, estas coisas vos tenho dito, tudo que ele tinha dito para trás que eles iam passar. Aqui no capítulo 16, onde está esse versículo, Jesus já estava reunido com seus 12 discípulos na ocasião da Santa Ceia. Ele estava falando com eles, só eles. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz comigo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos,
Esta é a mesma verdade que Paulo está dizendo a esses irmãos romanos diante do que lhes estava acontecendo por causa do nome de Jesus. Uma vez justificados mediante a fé, devemos ter paz com Deus em Cristo Jesus e, como consequência natural, com a graça e no poder de Deus, temos paz com nós mesmos, com nossos irmãos, com o que quer que seja, com o mundo. Por quê? Porque estamos firmes na esperança da glória de Deus, glória que já se manifesta em nós, inclusive nas tribulações. É o que o homem passa a dizer mais na frente aqui agora. Irmãos, que coisa linda! Mas é linda só para eu ler e ficar por isso mesmo? É esta a palavra de Deus que nós devemos testemunhar numa pandemia. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé? É a revelação recebida de Deus. O escopo geral de fé é isso. É a revelação geral. Nessa história de Jesus morrer numa cruz, isso aí todo mundo sabe. É a revelação do Espírito Santo ao meu espírito. Eu sei em quem tenho crido, como diz Paulo, eu não sinto, eu sei. Se eu sinto é com base no que eu sei. Eu senti sem saber é crendice. Então, eu sei em quem tenho crido. Eu sei essa história está em mim. Eu sou uma prova da redenção do meu Deus. E se eu fui redimido realmente, eu já disse para vocês aqui várias vezes, e vou repetir uma frase duríssima: quem não tem necessidade de crescer no conhecimento da palavra, não é salvo. É necessidade, não é vontade, curiosidade, não é necessidade. Já viram um bebê nascer e não ter necessidade de comer, de beber o leite da mãe? Pois é, a Bíblia trata exatamente isso. Nós somos crianças espirituais, eu lhes dei a beber a palavra de Deus. Está escrito isso. Então, irmãos, é necessidade. Eu vou crescer nessa fé. Que fé? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Cristo, eu sou a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há como crescer no conhecimento de Deus sem o estudo da palavra, pelo ensino de um pastor. Detalhe, pelo ensino de um pastor. É assim que está na Bíblia. É assim que está na Bíblia. Então, irmãos, mas que ensino estou recebendo? Um ensino que Deus me ama e que vai me abençoar, eu sendo um pecador, miserável, que não tenho paz comigo mesmo, com a minha mulher, com meus filhos, com ninguém, mas vem para a igreja todo domingo, e o pastor diz que Deus vai me abençoar. Obviamente está tudo falso aí. O crente é falso, o pastor é falso, a igreja é falsa, a palavra é falsa, tudo é falso. Então a gente tem que prestar muita atenção, que é a palavra de Deus, meu Deus do céu. Se não for pela palavra de Deus, não há vida. É a palavra de Deus que nos dá vida. Paulo ensina isso quantas vezes? Ensina aos romanos, ensina aos coríntios, ensina a Efésios. É o poder que ressuscitou Jesus que nos converte. É o poder que disse, haja luz lá no Éden, que resplandece a glória. Olha, meus filhos, é a nossa fé, é o nosso conhecimento. Nós já fomos apaziguados com Deus, Ele nos apaziguou consigo mesmo. Aos Coríntios Ele diz isso também. Ele nos fez embaixadores, uma vez que Ele nos apaziguou com Ele mesmo. Nos quem? Paulo estava falando ali. Ele, Timóteo, as pessoas, os apóstolos. Agora vejam, irmãos, como o apóstolo explica o papel da tribulação, da aflição, ou o que for. Como Jesus prometera, no mundo passasse por aflições, mas tem de bom ânimo. Como ele explica, isso vai se abater sobre vocês, ou o que for, já está se abatendo. Versículo 3, aqui no 2 ele diz, olha, nós já fomos apaziguados com Deus, pela fé em Cristo Jesus, já fomos justificados. Agora, devemos nos gloriar nisso, mas não somente nisso. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Pense no ensino totalmente contrário ao que a igreja ensina. Devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou não. Então Paulo diz a esses romanos mesmo, se é que tendes o Espírito de Deus. Se é que ele diz isso aos Efésios, em algum lugar. Se é que. Então, irmãos, preste atenção. Não devemos gloriar apenas por saber que já fomos justificados. Não. Isso é uma glória, que maravilha. Não devemos gloriar apenas porque agora sabemos que temos paz com Deus. Não, isso é uma maravilha em Cristo Jesus. Mas também, exatamente porque fomos justificados, exatamente porque agora temos paz com Deus, devemos gloriar também nas tribulações que fazem parte do operar de Deus em nossas vidas, no mundo caído, que ainda não foi redimido. A redenção já começou e eu sou uma prova disso, se você é crente. Então eu sei que essas tribulações são exatamente para trabalhar o meu caráter, no sentido de que eu fique cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Atenção, Deus fez isso inclusive com o próprio Filho. Hebreus 2, 10. O próprio Filho, o Criador, o autor da nossa salvação, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Caramba! Nós não vamos andar no caminho de Jesus, pois foi esse o caminho que ele passou. Como é que eu acho? Cadê Deus que não vê isso? Ele não viu quando aconteceu com o filho dele, não? Então, irmãos, olhem só. Nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, porque elas fazem parte da pedagogia de Deus para nos ensinar. Para que diz aqui, mais perseverantes, mais experientes, a fim de enfrentar o conflito que ainda há com o mundo. Ainda há com nós mesmos, com o nosso semelhante por causa do pecado, e nós devemos lutar contra isso todo dia, toda hora, pedir graça de Deus. Porque assim nós vamos ficando experientes, experimentados, firmes na esperança da glória de Deus, que já se manifesta em nós e através de nós, exatamente como diz aqui, já fomos justificados pela fé no meu Senhor Cristo Jesus, que é o Espírito que nos foi outorgado, está tudo bacana, sim, só que agora eu sei quais são as consequências disso. Eu sei como é que isso vai se manifestar em mim e através de mim. Observe que o ensino bíblico é exatamente o contrário do que se ensina nas igrejas, pelo menos nas pregações que eu vejo, de vez em quando, alguém manda para mim, eu vejo na televisão, raramente mais vejo. Falsos pregadores, falsas pregações, falsas igrejas, falsos crentes. Eu não vou parar de bater nessa tecla, porque é isso que eu vejo na Bíblia. Eu tenho ciúme de Deus, eu tenho ciúme de Jesus, eu tenho ciúme da sua palavra. E eu tenho zelo das ovelhas que Deus me deu para pastorear. Por isso eu chamo a atenção e cito o nome de pastores falsos que ensinam. Cito o nome, por quê? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia, Paulo citando nomes das pessoas que eram danosas à igreja no tempo dele. João citando nomes. Ah, mas a ética, e desde quando a ética social vai mudar o que está na Bíblia? Desde quando cultura de igreja vai mudar o que está na Bíblia? Está aí a beleza da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando na instituição. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo, que Ele comprou com o seu sangue, que Ele virá buscar. É o remanescente fiel. E esse remanescente fiel não é sinônimo de denominação religiosa, não. É sinônimo daqueles que realmente são salvos. E Jesus disse que são muito poucos. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção. Deus e seus profetas sempre ensinaram isso. Jesus e seus apóstolos sempre ensinaram isso. Nunca há na Bíblia ensinamento que nós vamos viver sem preocupação nenhuma nesse mundo pecador. Não há. Há nas promessas da lei, no caso de obediência, bênção. No caso de desobediência, maldição. Sim, mas quem é o obediente? Quem é o obediente? Então, irmãos queridos, eu não vou parar de falar sobre isso, porque é isso que eu vejo, ensinamento na Bíblia. O que o Senhor Deus e seus profetas ensinam, o que o Senhor Jesus e seus apóstolos ensinam, o que está escrito nas cartas, é que nós teremos aflições as mais diversas, mas, mesmo nessas aflições,
nós teremos paz ou deveremos ter paz com Deus. Vemos em João 16:33, que eu já disse, foi o texto da pregação do domingo passado. Nós podemos ver, eu já preguei sobre isso aqui também, mas não custa lembrar para vocês aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O homem está dizendo aqui a mesma coisa que Paulo disse lá. Mas o que é que se ensina? Não tem crente não tem tribulação, crente sequer adoece. Então nós vemos 1 Pedro 1,6,7, o homem dizendo, de homem de Deus, de novo, dizendo o que é que está acontecendo com esses camaradas lá. Os homens estavam sendo queimados em postes, lá por Nero. 1,6,7, 1 Pedro. Nisso exultais. Nisso em quê? O que ele tinha dito antes, que o Senhor vai nos conduzir pelo seu poder, mediante a fé. Ele nos salvou e vai nos conduzir pelo seu poder. Nisso exultais. Vocês já têm essa informação. Ponto. Nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O homem está dizendo a mesma coisa que Tiago disse, a mesma coisa que Paulo disse, a mesma coisa que Jesus disse, mas não serve. Está tudo isso na Bíblia, mas não serve. O que se ensina é que nós vamos ser tudo abençoado, uma maravilha, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O autor aos Hebreus, repito, 2:10 e 5:8, ele diz a mesma coisa. Até o Filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu Deus do céu, isso é de fazer tremer qualquer um. Eu citei o 5:8, o 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, lembram? O verbo. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois é, o homem está dizendo aqui, esse que criou todas as coisas, por causa de quem todas as coisas existem, Paulo repete isso também em Colossenses, conduzindo muitos filhos à glória. Pois é, com todas essas credenciais, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Deus aperfeiçoou por meio dos sofrimentos o autor da salvação. Meu Deus do céu, como é que eu vou me espantar com o sofrimento sobre o mundo? Caído, amaldiçoado por Deus que disse que haverá sofrimentos. Como é que eu vou me espantar com isso? Por que eu vou, cadê Deus, cadê não sei o quê? Preste atenção, irmãos queridos. Prestem atenção. Aqui no ensino de Paulo vemos a mesma coisa. E ele afirma que não podemos ficar confusos sequer quanto a isso, uma vez que, como está escrito, a esperança não confunde. Eu não posso ficar confuso, que será para qualquer isso. Por que eu vou ficar confuso? Eu não conheço a palavra de Deus. Que é confuso? Eu não sei o que está acontecendo. Sei. Eu sei o que está acontecendo. Os irmãos sabem o que é que eu acho da morte. Acho não, está na Bíblia. É um decreto de Deus. Eu posso ser contra um decreto de Deus por acaso? Não. Então pronto, a morte para mim é a coisa mais natural da vida. É a morte. Não tenho nenhum problema com a morte. Nem a minha, nem a de ninguém. Sofro quando alguém morrer, que me disse, sofro, claro. Tenho um sentimento, mas não tenho qualquer problema. Morreu, está tudo certo. Seja qual for o tipo de morte, ainda tem mais isso. Está tudo certo. Eu só tenho que saber quem é o meu Deus, o que aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu, qual é o ensinamento que me é dado nesse negócio aí, o que é que eu tenho que fazer diante disso que aconteceu. Pronto. Então, irmãos, prestem atenção. Paulo diz que não há confusão, não pode haver confusão. Por que então os ditos crentes dão um testemunho de desespero diante de aflições, tribulações, tragédias, pandemias, o que for, diante da morte principalmente?
dão um testemunho de desespero total, de inconformidade diante do que Deus está fazendo. Deus não sabe o que está fazendo, você sabe mais. Tanto que você fica irritado, porque como é que Deus deixa um negócio desse? Você sabe mais do que Deus. Isso é um péssimo testemunho. Como é que eu vou testemunhar do amor de Deus diante das tribulações? Eu não sei o que são as tribulações, eu não sei o que são as aflições, eu não sei quem é Deus, eu não sei o que é o mundo, eu não sei o que é o pecado, eu não sei quem é Satanás, eu não sei o que é doença, o que é tudo. Então, por que eu vou ficar confuso diante disso? Chegando a perguntar que nem os israelitas, nada há de novo debaixo do sol. Salomão disse, em que nos tens amado, Senhor? Está aí a pandemia. O governo mandou fechar a igreja. Como é que pode? Como é que pode, Senhor? Como é que tu deixa o governo fechar a igreja? Quantos irmãos eu ouvi dizer isso? E meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é que esse irmão sabe sobre Deus? Sobre igreja? Nada. Ele acha que sabe, de acordo com a cultura dele, cultura igrejenta, essa palavra não existe, mas foi criada e agora existe, igrejenta. O vereador não pode proibir a gente de adorar a Deus. E quem disse que ele está proibindo você de adorar a Deus? Ele fechou a igreja, isso não é proibir você de adorar a Deus. Adore em casa onde você estiver. O vereador não proibiu ninguém de adorar ninguém. Ele fechou a igreja e está certo. Isso é uma instituição social dentro de uma sociedade. É para fechar, então é para fechar tudo. Seja o que for. Nós temos que nos reger pelas leis do local onde nós estamos. Todos nós sabemos disso. A igreja é uma pessoa jurídica, com cadastro, com tudo. Está tudo certo. Aí eu vi, irmão, o governo não pode impedir a gente de glorificar Deus. E quem disse que ele está proibindo isso? Ele está proibindo reuniões. É diferente. Então, irmãos, a gente tem que ver essas coisas. Por que eu vou perguntar, Senhor, como é que tu tem a cara de pau de dizer que me ama, se está acontecendo tudo isso na minha família? Uma tragédia. Eu morri, quase tive um AVC, não sei o quê, agora morreu o meu genro, aí agora virou um ônibus da minha empresa lá não sei aonde, morreu 19 pessoas, eu vou ter o problema lá do mundo para resolver isso. Cadê tu, meu Deus? Como é que tu diz que me ama? Sabe por que, irmãos, que acontece esse tipo de pergunta? Exatamente por causa dos falsos pastores com seus falsos ensinos. E por que a gente engole esses falsos ensinos? Porque somos falsos crentes. Jesus disse, minhas ovelhas não serão enganadas. Eita, minhas ovelhas não serão enganadas. Então, se eu estou dando ouvido à pregação bacana, do jeito que eu gosto, eu não sou ovelha de Jesus. Fim de papo. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Os falsos pastores, seus falsos ensinos, o verdadeiro amor de Deus pelo seu povo, inclui as tribulações, foi Ele que determinou isso. No mundo passais por aflições. E a prova maior desse amor, Paulo diz aqui, versículos 6 a 10. Versículos 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, totalmente afastados de Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justo pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que Paulo está dizendo para os irmãozinhos aqui? Para nós. Não pode haver uma argumentação mais forte do que essa para alguém que é crente. Precisamos conhecer o nosso Deus e a sua palavra. O que Paulo está dizendo é que, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, não tínhamos relação com Ele, nem queríamos ter. Quando nós não conseguimos enxergar o amor de Deus, agora que nós fomos apaziguados com Deus, se fomos, agora que nós fomos,
Você está com dificuldade no caso da minha irmã lá, cadê Deus que não vê isso? Eu não mandei dizer diretamente para ela, porque eu sabia que a situação lá estava muito braba, mas disse para outra irmã, que é a mais velha, digo, olha, diga para nossa irmã lá, cadê Deus? Diga que Ele está no mesmo lugar que Ele estava quando Jesus morreu numa cruz por causa dos pecados dela e dos meus e de todo mundo. Diga isso para ela. Então, irmãos, quando estamos com dificuldade de ver cadê o amor de Deus, em que tu nos amas? Deus disse, eu escolhi vocês. É essa a prova do amor. Naquele caso lá de Malaquias, eu escolhi vocês. Eu escolhi Jacó, eu não escolhi Esaú, eu escolhi Jacó. Quer mais amor do que esse? Muito bem, então se você está com dificuldade de entender, cadê o amor de Deus nessas provações? Cadê o amor de Deus nessa pandemia? Cadê o amor de Deus, seja lá em que for? Meu comércio quebrou. A pandemia quebrou meu comércio, quebrou tudo, e agora? Cadê o amor de Deus nesse negócio? Olhe para a cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não há como um crente, um salvo, não enxergar na cruz a magnitude máxima do amor de Deus pelos seus eleitos. Não há. Ou então você nem crente é. Se você olhar para a cruz, você vai ver que tudo quanto for sofrimentozinho que você está passando nesse mundozinho que Deus vai destruir, é tudo fichinha. É tudo para Deus trabalhar. É para você se gloriar, inclusive nisso, sabendo que Deus está trabalhando em mim e através de mim, para me purificar, para me dar esperança, para me dar experiência, tudo isso. Irmãos, meu Deus do céu, não pode haver argumento mais forte do que este. Precisamos conhecer o nosso Deus e a sua palavra. Não há como um crente, um salvo, não enxergar, repito, na cruz, o amor de Deus em toda a sua magnitude, quando deu seu Filho para levar sobre si a maldição dos nossos pecados e a ira de Deus. Quem é que sabe o que é a ira de Deus? Quase ninguém. Quase ninguém. Acho que quando Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? Ele não queria ir para a cruz. Pai, aparta de mim esse cálice. Acho que Jesus não queria ir para a cruz simplesmente porque não queria ser crucificado. Os ladrões também foram crucificados. Todo dia Nero crucificava não sei quantas pessoas. Então esse morrer crucificado não era nenhuma novidade lá. Então Jesus não estava com medo de ir para a cruz. Não era esse o problema. Jesus estava com medo de receber a ira do Deus terrível, do Deus tremendo, sobre ele por causa dos pecados do mundo inteiro, jogado nas costas dele. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era isso que Jesus não queria suportar. E não ser crucificado. Isso aí, quantas pessoas eram crucificadas? Jesus não sofreu na cruz mais do que os dois ladrões que estavam do lado dele, não. O que ele sofreu foi a ira de Deus, porque foi jogado sobre ele a maldição dos pecados do mundo. Para quê? Para que a justiça do justo que foi condenado ali fosse imputada aos eleitos, diz Deus. Não é ao mundo todo, não. Senão o mundo todo seria salvo. É aos eleitos. Aqueles que entendem isso aqui. Exatamente aconteceu aquilo para conciliar miseráveis pecadores com o Deus Santo. Esse é o mistério da substituição. O justo que não tinha pecado nenhum foi crucificado como um maldito pecador. Por quê? Porque foi lançado sobre ele todos os pecados dos pecadores. Por isso ele foi amaldiçoado pelo próprio Deus e pregado numa cruz. E os pecadores, como é que eles são justificados? Os eleitos, porque nesses eleitos é transferido para eles a justiça do justo Jesus. É esse o mistério da substituição, da imputação da justiça de Jesus nos seus santos. Deus não é injusto, como está escrito lá em Deuteronômio, para absolver um ímpio, nem é injusto para condenar absolver um pecador e para condenar um justo, pois ele fez as duas coisas. Ele fez exatamente as duas coisas, só que substituído. O Deus justo condenou um justo, Jesus. Por quê? Porque sobre ele caíram os pecados e a maldição de todo mundo. Então repare que ele não foi mais um justo quando foi condenado. Ele já era um amaldiçoado. E
absolveu um bando de injustos. Por que ele absolveu esse bando de injustos? Porque agora eles não são mais injustos, eles foram justificados pela justiça de Jesus. É isso, o mistério da salvação, da justificação. Então, irmãos, a gente não sabe de tudo isso. Eu não já sei que eu fui apaziguado com Deus no tocante ao pecado, eu continuo um pecador, e por isso devo ser chamado ao arrependimento toda hora, todo dia, todo minuto. Porque eu sou um pecador. Mesmo justificado, eu continuo um pecador. E preciso da graça de Deus, eu preciso do Espírito Santo em mim o tempo todo me dizendo, não, sim, olhe, presta atenção. É isso que quer dizer meditar na palavra de dia e de noite. Eu não estudo a palavra porque Deus mandou. Eu não já disse para vocês, eu necessito aprender essa palavra. Sim, para quê? Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é que é meditar. Onde eu for, o que eu estiver fazendo, eu estou lembrando da palavra de Deus. É isso que quer dizer meditar. Não é fazer um estudo na Bíblia, não. Meditar é lembrar o que você já estudou. Então, onde eu for, o que eu estiver fazendo, eu estou meditando na palavra de Deus. Eu estou agradando o meu Senhor com essa minha atitude. Eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. Isso está certo que eu vou fazer? Ou está certo eu deixar de fazer isso? O que é que o meu Senhor diz? É isso que é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, irmãos, a lógica do ensino de Paulo é esta. Ora, se na cruz do Calvário Deus já fez o mais difícil, que era condenar, fazer como diz os meninos, o próprio filho na cruz, por que eu vou duvidar que ele pode fazer o mais fácil? Que é manter agora essa paz que ele me deu através, nós vimos aqui, da fé no Filho Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo. Essa foi a parte mais difícil que Deus fez. Então, como é que eu vou duvidar que Ele vai fazer a parte mais fácil? Que é me conduzir, inclusive, por meio de tribulações, aflições. Por que eu vou duvidar disso? Fomos apaziguados com Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Sabemos disso? Sim. Mas sabemos só de ouvir dizer? Serve para nada. Nós sabemos disso mesmo, no nosso íntimo, no nosso espírito. Então, agora, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem pandemias, catástrofes, cambal, gloriemo-nos no Senhor e gloriemo-nos nessas tribulações, inclusive, testemunhando de forma adequada o amor que Deus tem por nós, o seu amor, certo de que chegaremos na glória eterna, porque já estamos vivendo essa glória aqui, que é manifesta inclusive nas tribulações, na forma como Deus nos conduz nas tribulações. É isso que o homem está ensinando aqui. E ele faz isso para nos aperfeiçoar, para nos tornar perseverantes, para nos tornar experientes, para manter a nossa esperança de que seremos santificados como santo é Ele, como Ele mandou desde lá de Levítico, Jesus repetiu, sede santo, como eu sou santo. Pedro repetiu a mesma coisa, sede santo. E Paulo, nas suas cartas, a luta de Paulo era santificar os irmãos. Era para que esses irmãos aprendam a palavra de Deus, para botar essa palavra em prática. É santidade, as casas apostólicas tratam disso. A casa apostólica não quer converter ninguém, não. É escrita para supostamente convertidos, para que eles se santifiquem através daquele ensino. Então, irmãos queridos, olha só. Nós precisamos nos gloriar no Senhor em qualquer circunstância, testemunhando, repito, de forma adequada, o que é saber. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz em Cristo, com Cristo, por meio do nosso Senhor e tudo. Paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com o mundo, paz com o meu próximo. Eu sei o que está acontecendo. E fazemos isso para a glória de Deus. Glória que se manifesta em nós, através de nós, repito, inclusive nas tribulações que são usadas por Deus para nos santificar. Como Ele fez com o próprio Filho. Já lemos aqui Hebreus 2:10, Hebreus 5:8. O próprio Filho aprendeu a humildade, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Jesus não disse, vinde após mim? Está implícito tudo isso. Os sofrimentos do Senhor, vamos passar por tudo isso. Por isso, irmãos, a conclusão do último versículo é, e não apenas isto, não sabendo tudo isso aqui, tribulação, não apenas isso.
mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos de receber a reconciliação. Nós não sabemos disso. Versículo 11. Agora reconciliados com Deus, temos condição de testemunhar o seu imenso amor por nós, em quaisquer circunstâncias, mesmo nas catástrofes naturais, como um tsunami, por exemplo, vulcão, ou nas calamidades públicas, como uma pandemia que estamos vivendo, por exemplo, como se isso fosse novidade. Não é. Quantas pandemias já aconteceram no mundo ao longo da história? A pandemia do século XIV matou 1/3 da população da Terra. Por enquanto, o que a gente morreu foi desse tantinho, senhor. A pandemia do século XIV, a peste negra, matou 1/3 da população. Então, hoje, se Deus fosse usar a mesma medida, iria morrer 2 bilhões e não sei quantas pessoas. Chegou nem no 1 milhão ainda, parece. Então, irmãos, eu vou me espantar com isso por quê? Irmãos queridos, vamos terminar. Como é bom conhecer o nosso Deus. Como é bom conhecer a sua palavra. Para que, de fato, nós estejamos capacitados a viver testemunhando do amor de Deus pelos seus eleitos, pelos seus filhos, em qualquer circunstância, exatamente para louvor da sua glória, até mesmo nas tribulações, se tiver que ser. Deus nos abençoe. Amém.